Então hoje a gente vai falar sobre mãe, né? Que força é essa? Que mulher é essa? Que pessoa é essa que nos deu a vida, que nos deu a luz, né? E quem somos nós enquanto mulher, né? E que deseja ter um filho, que deseja ou que já tem um filho. Os homens que estão aqui, gente, hoje eu vou falar de mãe, mas é muito importante que o masculino entre em contato com essa consciência, saiba o que é essa força da mãe, saiba até para quando se relacionar ou já tiver uma esposa que tenha filhos, né? Entender esse processo é muito importante. E lá em agosto eu vou falar sobre a força do pai, ou antes mesmo eu falo sobre a força do pai. Então tem uma galera aqui que é mãe, e eu quero começar a falar, já falei do nosso workshop, que é terça-feira, me lembrem disso, tá, gente? Então, falando de mãe, eu conseguiria falar de mãe, gente, por horas. Falar de mãe é uma coisa muito abundante. Mãe já dá um respiro assim, né? Quando a gente pensa na mãe, quando a gente sente a mãe, quando a gente se permite tomar a mãe, se apropriar da mãe, a gente já respira um pouco diferente. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. A gente respira um pouco diferente. E aceitar a mãe é aceitar a vida. Essa frase, ela é muito forte. Porque mãe é a relação mais importante que a gente tem na nossa vida. É claro que o pai é importante, o pai é necessário, o pai também é força, o pai leva a gente para o mundo. Eu vou falar muito disso, né, em algum momento numa live sobre pai. Mas eu quero trazer pra gente a reflexão de que a mãe, a relação com a nossa mãe, é a relação mais importante que a gente tem na nossa vida. E por isso que é uma relação muitas vezes tensionada. Porque a gente ama, a gente reclama, mas na verdade o que a gente deseja é se sentir aceito e acolhido pelas nossas mães. Então quando a gente fala de mãe, oi, Rosária. Quando a gente fala de mãe, é aquele momento que a gente precisa, assim, muito trazer no quentinho do coração. Porque eu tenho certeza que muitos de nós, ou a maioria, já teve problema com as suas mães. Porque ela sendo, né, essa relação de mãe, sendo a relação mais importante da nossa vida, ela é uma relação que muitas vezes exige de nós muita compreensão. E a gente não foi muito educado para isso. Então, quando eu trago pra gente a reflexão de que mãe é a relação mais importante da nossa vida, por quê? Porque ela influencia todas as outras relações que a gente vem a ter. Então, quando a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, a gente tem dificuldade com o dinheiro, a gente tem dificuldade com o trabalho, a gente tem dificuldade com a vida amorosa, a gente tem dificuldade com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa alimentação. A gente tem dificuldade de se aceitar. Quando a gente não tem um bom relacionamento com a nossa mãe, a gente não tem um bom relacionamento com nós mesmos. É muito necessário que a gente expanda essa consciência. Eu sei que é desafiador demais, porque muitas pessoas ficam assim, mas Cris, né? Ontem mesmo uma pessoa me perguntou como amar a minha mãe se ela é uma pessoa que me faz mal, gera tantas situações difíceis para mim. A gente vai chegar nisso um pouquinho mais à frente. Porém, é importante a gente entender, independente de quem seja a nossa mãe, como ela se comportou na vida, como ela se comporta na vida, que a nossa relação com a nossa mãe é a relação mais importante da nossa vida. E sendo esta a relação mais importante da nossa vida, ela influencia em todas as outras relações que a gente tenha na nossa história, na nossa jornada. Inclusive na nossa maternidade para quem é mulher. Uma mulher que tem uma dificuldade de relacionamento com a sua mãe, uma mulher que tem tensionada a relação com a mãe, tem muita dificuldade de exercer a própria maternidade. Então, essa consciência a gente já precisa começar a entender agora. Por que se fala tanto de mãe, né? Por que a constelação traz tanto o tema da mãe? Porque
que a gente tem o Dia da Mãe? Domingo é Dia das Mães. Porque a mãe é a nossa primeira base, é o nosso primeiro vínculo. Quem não tem um bom relacionamento com a mãe, não tem um bom relacionamento com a vida. Aceitar a mãe é aceitar a própria vida. Então a gente já começa assim, tipo, caramba, como assim, né? E se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, se a nossa relação é difícil, se eu não fui criado pela minha mãe. Tudo isso é importante a gente começar a entender que tem suas nuances nesse cenário, né? Cada um que está aqui me ouvindo tem seu contexto, cada um teve a oportunidade de ser criado pela mãe ou não, mas independente se você foi criado ou não pela sua mãe, se você teve convívio ou não com a sua mãe, você precisa entender que esse relacionamento com a mãe é a sua relação mais importante. E você vai precisar fazer as pazes com isso. Porque fazendo as pazes com isso, você faz as pazes com a sua vida. Aceitar a mãe é aceitar a vida. E aí a gente vai voltando um pouquinho, né? Longe dessa mente aqui já cartesiana, já racionalizada, já cheia de dores, já cheia de experiências. E a gente olha para essa mulher que não é sagrada. A gente coloca a mãe no sagrado. E esse lugar é muito perigoso. Quando a gente coloca a mãe, né, a nossa mãe no sagrado, no lugar sagrado, a gente não aceita e respeita a humanidade dela. E é aí que está o perigo. Porque a gente fica nessa relação de amor e dor com a mãe. Porque a gente coloca ela num altar, lá em cima, no sagrado, e quando ela falha, quando ela erra, quando ela é humana, a gente não aceita, a gente não suporta. Então a gente primeiro precisa entender que a nossa mãe é o nosso vínculo primeiro, é a nossa relação principal na vida. É a relação mais importante. A partir disso, por ser a nossa relação mais importante, por ser o nosso vínculo inicial, entender que mãe não é um lugar sagrado. A gente precisa entender isso como filho e como mãe, quem é que é. Porque muitas mães se colocam nesse lugar absoluto, de sacralidade. O sagrado, gente, ele tem um contraponto, né? Porque tudo aquilo que é sagrado, a gente vai lá no sagrado, faz as preces, agradece e vai embora. Com o sagrado, né, com esse lugar, esse sagrado, a gente só entrega os pesos. A gente pouco tem noção daquilo que a gente recebe. E isso é perigoso. Então, um ponto número 1, nossa mãe é o nosso vínculo principal. Aceitar a mãe é aceitar a vida. Um ponto número 2, mãe não é sagrado. Tira a mãe do altar. Enquanto eu deixo a minha mãe no altar, eu fico exigindo dela comportamentos que a humanidade dela não permite, porque ela é humana, ela vai falhar, ela vai cometer erros, ela vai cometer excessos. E aí, como eu coloco ela nesse altar tão distante, tão sagrado, né? Quando ela faz algo, eu não aceito. Eu não permito, eu me incomodo, eu bato o pé, porque eu exijo dela uma força, uma potência que não é real. Ponto número 2. Então, por que ela é a relação mais importante da nossa vida? Porque a relação com a nossa mãe interfere em todas as nossas outras relações, inclusive a nossa relação com nós mesmos. A nossa mãe foi o nosso primeiro sim à vida. Mãe é sinônimo de permissão. É a nossa mãe quem permite que a nossa vida aconteça. O nosso pai vai lá, coloca lá o espermatozoide dele e a partir disso a mamãe recebe, acolhe, nutre e permite que esse bebê seja gerado, gestado, nutrido, cuidado, acolhido e promovido. Ali dentro, naquele primeiro sim da sua mãe, você recebeu tudo.
Nada te faltou. Nada. Ali você não fez esforço algum. Nenhum esforço. Você estava ali na barriga da sua mãe, só crescendo. Tomando corpo, tomando forma, recebendo tudo que foi necessário, todos os nutrientes, a alimentação, toda a respiração, sem esforço, sem pedir, apenas recebendo. Esse primeiro sim, essa permissão que a sua mãe te deu para que você chegasse à vida. Nesse momento, gente, quando a gente tem o nascimento, e é tão lindo, né? Quando a gente ouve que a mulher vai dar à luz. E literalmente é isso, né? Ela dá a luz a nós. A mãe permite a nossa chegada. A mãe suporta a dor do parto. Ela se coloca mais uma vez, pela segunda vez, né? O primeiro sim, ela se coloca a serviço da vida, para que a gente seja gestado dentro da barriga. O segundo sim, ela se coloca a serviço no parto, com todas as dores e com todas as circunstâncias que isso envolve. O parto é sim uma relação de vida e morte. O parto é sim um risco de morte. Muitas mulheres não engravidam com medo do parto, com medo de morrer no parto. Então, essa mulher, essa mãe comum que você tem, que te gerou, ela se colocou a serviço da sua vida no seu parto. Ela deu a luz. Ela deu a luz a você. E o que é dar a luz, gente? O que é essa mulher ser esse portal da vida? Essa mulher comum foi um portal para que você estivesse aqui agora me ouvindo. Um portal para a sua vida. Deu a luz à sua vida. Isso é de uma beleza e de uma entrega tão profunda, quando essa mulher comum se coloca a serviço de algo muito maior. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus, do grande Espírito, para que a gente nasça naquela família, para que aquela família tenha muitos filhos, né? Qual é o propósito da nossa vida na Terra, qual é o papel que a gente vai exercer, qual é o lugar que a gente precisa ocupar nesse mundo. A gente não sabe quais são esses propósitos. Porém, nossa mãe também, mesmo não sabendo disso, ela se coloca a serviço de algo muito maior, que é a nossa vida. Então, mãe é tudo isso. E é por isso que ela é muito importante para todos nós. E depois que a gente recebe a vida, né, que a gente passa por esse portal do nascimento, que a gente chega à luz, ela e muitos de nós aqui podemos vivenciar isso, outros não, ela continuou perpetuando a nossa vida. Como ela perpetuou a nossa vida? Nos promovendo alimentação, cuidado, higiene, cuidando do nosso sono, do jeito dela, das potencialidades dela, da capacidade dela. Ela nos promoveu e continuou promovendo a vida até que a gente pudesse se autogerir sozinhos. Muitos de nós aqui pôde e teve a oportunidade de ser cuidado e criado pelas suas mães. Outros não. Outros foi criado pela avó, outros foi criado por uma mãe, um lar adotivo, outros foi criado pela tia. Porém, todas essas etapas anteriores foram promovidas pela mamãe. Se você teve ainda o benefício de ter sido cuidado pela sua mãe, promovido ainda mais a sua vida, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ótimo. Então, essa mulher, ela é comum e ao mesmo tempo gigante. Ela é grande. A gente pode até pensar assim, Cristiane, olha, mas a minha mãe não estava nem aí para isso, ela não pensou quando ela engravidou, ela não queria ter filho, ela não estava assim preocupada se eu ia ter, se está com frio, se está com fome. Gente, o que a mamãe pensou naquele momento, vou ser muito sincera, não importa. Ela bancou a sua gestação, ela bancou você receber todo o necessário, ela bancou te trazer a vida, ela bancou dar a luz a você. E esse bancar quer dizer, a vida agora é sua.
e você faz dela o que você quiser. O que nós temos de mais importante, o que nós temos de principal e que é a nossa maior potência é a nossa vida. Então, quando a gente compreende que a vida que nós temos, ela foi promovida pela nossa mãe, a gente consegue dar um lugar à nossa mãe. A gente para de ficar mimizando com a mãe. Eu sei, gente, que é uma relação muito desafiadora. Conviver com a mãe, né? Porque, como eu falei no início, a gente idealiza essa mãe. A gente vai ali olhando para aquele amor primeiro, a gente olha para aquela mulher, para aquele cheiro, para aquele jeitinho que ela cuida, e a gente vai colocando ela num lugar tão sagrado, que se ela falhar, que se ela cometer algum erro, se ela fizer qualquer coisa que te aborreça, você não suporta a humanidade da sua mãe. E é importante que a gente entenda que essa mulher, ela é uma mulher comum e que ela também tem suas dores. Toda mãe tem suas dores. Toda mãe tem suas lacunas. Muitas mulheres que são mães têm dores profundas. E apesar dessas dores, conseguem construir uma família, gerar filhos e dar luz a crianças, né, a vidas. Então, vamos olhar para esse lugar, né, dessa mãe. E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou santificando a mãe, não. Eu estou dando a importância dela. O quanto essa mulher comum é importante. E então, mesmo ela sendo importante, é desafiador e não é fácil. Até brinco com os meus alunos às vezes, que assim, seria mais fácil se tivesse um comprimidinho, né? A gente tomaria a mãe todo dia num comprimido. Ai, peraí, deixa eu trazer minha mãe pra perto. Ai, peraí, deixa eu trazer minha mãe pra perto. Porque, às vezes, tem pessoas que não suportam essa relação com a mãe. Por que será, gente? Por que às vezes é tão difícil se relacionar com a mãe? Alguém sabe me dizer? A gente ama a nossa mãe, e aí depois a gente reclama da nossa mãe, e depois no fundo que a gente quer ser aceito por elas. A gente está o tempo inteiro em busca da aprovação dessa mulher. Em muitos momentos da nossa vida, quando a gente é criança, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente se dá conta que em algum momento é preciso romper com essa mãe. É preciso a gente seguir a nossa vida. E isso também é saudável. Às vezes a relação fica tão puxada, tão tensionada, fica um pouco difícil ou um pouco muito simbiótica. Porque relacionamentos simbióticos com filho e mãe também não é saudável. Às vezes essa relação fica tão intrínseca ou tão conturbada que muitos de nós, tá? Me colocando aqui, muitos filhos rompem um pouco com essa mãe. Tem uma briga, tem um desentendimento, tem uma diferença de ideologia, de crenças. Esse rompimento, às vezes é necessário que aconteça. Porém, a gente precisa fazer a reconexão com a nossa mãe. A gente precisa se reconectar, olhar para o nosso lado adulto e se reconectar com a nossa mãe. Porque se a gente fica na criança, na nossa criança ferida, a gente nunca consegue se reconectar com a nossa mãe. Então preste atenção. Se você aqui que está me ouvindo tem problemas com a sua mãe, é porque você ainda está na sua criança ferida. Eu quero te dizer algo que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas é óbvio, que é o seguinte: nenhuma criança na face da terra tem todas as suas necessidades atendidas, gente. Nenhuma criança. Todos nós, todas as nossas crianças, a minha criança, a sua criança e as crianças que a gente vive, elas não têm todas as suas necessidades atendidas. Todas as nossas crianças têm lacunas. E o trauma, gente, pode acontecer assim. O trauma pode acontecer porque minha mãe me esqueceu na escola, chegou um pouco mais tarde. O trauma pode acontecer porque eu me perdi no mercado. O trauma pode acontecer porque eu acordei e não achei ninguém na casa. Ou o trauma, de fato, pode acontecer porque minha mãe foi embora, se casou com uma outra pessoa,
e não levou os filhos, eu fiquei. Traumas são coisas que a gente vai ter, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, faz parte da nossa jornada. Traumas a gente vai ter. Porém, quando a gente rompe com a nossa mãe, quando a gente rompe com aquele modelo de pensar, com aquela forma dela agir, com aquele domínio dela, às vezes tem mães super protetoras, dominadoras. Quando a gente rompe com a nossa mãe em algum momento da nossa vida, a gente precisa encontrar o nosso adulto, acolher a nossa criança ferida e parar de reclamar da nossa mãe. Parar de reclamar da mãe idealizada. A gente fica assim, eu queria que minha mãe fosse diferente, que minha mãe deveria ter feito desse jeito, que minha mãe gosta mais do meu irmão, porque meu irmão não dá nem aí pra ela, ela só dá atenção pra ele, porque minha mãe escolheu a minha irmã do que a mim, porque minha mãe preferiu casar novamente do que ficar... E aí a gente vai reclamando, né? Todas essas histórias que são reais muitas vezes, que são reais, tá? E nessas reclamações, a gente vai exigindo uma mulher perfeita. E a nossa mãe é uma mulher comum, com dores muitas vezes profundas. Hoje eu facilitei algumas constelações e fiz uma constelação muito potente. Não sei nem se ela tá aí, vou falar muito en passant, de uma mulher que questionava muito esse lugar da mãe, o abandono da mãe. E foi tão bonito, tão profundo, teve um momento que eu me emocionei, porque na constelação eu vi a grandeza daquela mulher, né? Essa filha ainda muito na criança, né? Porque a dor, porque quando a gente sofre um trauma, quando a gente sofre uma situação difícil na nossa infância, aquilo dói, aquilo marca, a gente precisa se trabalhar. Então aquela mulher veio buscar ajuda muito ainda na criança, né? Olhando ali para aquelas questões, olhando para a mãe ainda muito na dor, se sentindo abandonada. E quando abre o campo da constelação, lindamente aparece algo assim muito profundo, muito profundo. Essa mãe não foi desejada. Essa mãe é filha de uma mãe que fez vários abortos até que essa mãe chegasse à vida. Então, a mãe não queria ter filhos, fez uma sequência de abortos, até que ela engravidou novamente e o médico disse, se você abortar de novo, você pode morrer. Então, essa mulher veio ao mundo. Essa mulher não foi desejada. Então, veja quantas coisas ali ela foi recebendo dentro daquela barriga, quantas informações. E essa mulher, né, foi tão guerreira, tão forte, que apesar de todas essas lacunas, conseguiu se casar e conseguiu gestar 2 crianças e manter a gestação. Ela escolheu ter o vínculo. Então, gente, quando a gente ainda está na criança, a gente só está olhando para a nossa dor. E todos nós fazemos isso. A gente olha só para a nossa dor. Quando a gente precisa entender que a reconexão com a nossa mãe é necessário, a gente precisa contextualizar a nossa dor. Puxa, minha mãe me abandonou. Ou puxa, minha mãe não conseguiu me dar afeto. Poxa, minha mãe não conseguiu cuidar de mim. Muito provavelmente ela tem lacunas importantes na relação dela, na história dela. Porque sua mãe é humana. Então, quando eu não aceito a minha mãe, eu não me aceito. Pessoas que não aceitam a mãe, não fazem as pazes com a vida, não fazem as pazes com o próprio corpo, não fazem as pazes com a alimentação. Pessoas que não aceitam a mãe muitas vezes comem demais para se sentir acolhida. Pessoas que não aceitam a mãe muitas vezes compram demais para se sentir abastecida. Então, fazer as pazes com essa mãe, com essa mulher comum, é um serviço para a nossa própria vida. É um serviço de conexão com a vida. A nossa mãe é o nosso primeiro vínculo. Então, respirar isso, entender isso, né? Quantos de nós, quantas pessoas não conseguem uma conexão saudável com o próprio corpo, com a própria alimentação, com o próprio dinheiro, com o próprio trabalho, com as relações de trabalho, com as relações amorosas, com o próprio feminino.
né? Com o próprio feminino. Eu aconselhei uma pessoa essa semana que ela não conseguia se permitir a uma relação sexual porque não está conectada com o feminino. Isso é desconexão com a mãe. Isso é desconexão com o primeiro vínculo. Isso é desconexão com a própria vida. Se eu não me conecto com minha mãe, eu não me conecto com a vida. Isso é forte, isso é potente, isso é grande. Grande de olhar e grande de ter a humildade de perceber que essa mulher tão grandiosa, ela é uma mulher comum. Ela não é perfeita. Ela vai errar. Ela vai encher o saco às vezes, né? Tem hora que a minha às vezes me liga, me enche o saco. Mãe, te amo, tá aqui. Aí eu, ai mãe, hoje eu não tô com paciência de falar. Natural, gente, nós somos seres humanos. Tem dia que eu tô de mau humor, tem dia que ela tá de mau humor. Essa é a coisa mais natural do mundo. A gente respeitar a nossa humanidade, respeitar a humanidade da nossa mãe, não quer dizer que a gente precisa se desconectar dela. Não quer dizer que a gente precisa se desconectar da vida. Olhar para essa mulher como um grande portal para que eu estivesse aqui fazendo as escolhas da minha vida. Você hoje pode estar aqui me ouvindo, porque um dia ela disse sim. Você hoje está aqui me ouvindo, porque você está na sua vida. Porque você pode escolher, porque um dia alguém permitiu a sua chegada aqui. Então, falando de mãe, e é como eu falei, né? Eu sei que não é fácil, muitas vezes o relacionamento com a mãe, às vezes a mãe é ausente, às vezes... Viu? Minhas filhas estão aqui. Que bom que suas filhas estão aqui. Então, assim, é entender que se você não aceita a sua mãe, você não se aceita, porque você é a sua mãe. Foi tão interessante, né, que aquela moça lá do... como é que é o nome dela? Da menina que ganhou o Big Brother, gente. Ela disse, mãe, eu sou você. Mãe, eu vi só nos vídeos depois, né? Mãe, eu sou você. Isso é tão bonito e tão potente. Eu não assisti, né, o programa... Não assisti o programa, né, de forma... Eu acompanhei nas redes sociais. Mas, assim, quem está conectado à mãe tem resiliência diante das adversidades. Sabe das próprias raízes, sabe da própria potência, sabe quem é e sabe que é dali que vem a força, sabe que é dali que vem a nutrição para a vida. E foi bonito ela dizer isso, mãe, eu sou você, depois que ela venceu lá o programa. Então, aceitar a mãe é aceitar quem você é. Se você não aceita a sua mãe, você não aceita metade de você. Porque você é filha do pai e você é filha da mãe. Então, metade de você, se você não aceita a sua mãe, você está excluindo metade de você. Isso é forte, isso é potente, a gente precisa abrir a consciência para isso. Então, eu falei um pouquinho aí de mãe, eu falo que eu sempre poderia assim, falar muito tempo sobre mãe, mas eu também quero trazer um olhar para nós, mulheres que estamos aqui, que desejam ser mãe, que já são mães. Quando eu trouxe o tema dessa live, né, mãe, a força da vida, e é mesmo a força da vida. Quando a gente olha para nossa mãe, a gente olha para nossa mãe enquanto filhos. Então a gente fica lá julgando a nossa mãe, questionando, querendo que ela seja diferente, querendo que ela seja mais do que ela é, querendo que ela seja perfeita. Mas quando a gente vem para o nosso lugar, né, para as mulheres aqui que desejam ser mães ou que são mães, a gente se questiona muito. Quantas de nós falou, quando eu for mãe eu vou fazer diferente da minha, quando eu for mãe eu vou fazer tudo de uma forma contrária do que minha mãe fez comigo. E mesmo fazendo diferente, contrário, de cabeça para baixo ou para cima, gente, todas nós nos sentimos culpadas e errando em muitos momentos. Porque nós somos humanas. Porque nós não somos perfeitas. E que bom que a gente não é perfeito. Porque as imperfeições da nossa mãe é que nos possibilita olhar para o tamanho da nossa força. Nossos pais não são perfeitos para que a gente possa desenvolver nossas competências, para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. Então, quando a gente olha para nós aqui, as mulheres, né, que são mães e que desejam ser mães, a gente precisa olhar também
para esse lugar que a gente quer se exigir, ser perfeito para os nossos filhos, ser sagrado. E eu coloquei assim alguns pontos para a gente pensar, que é assim, eu coloquei assim para a gente pensar, né? Ah, então peraí, enquanto mãe, já que mãe é a força da vida, como eu, Cristiane, como você que está me ouvindo, pode promover a força da vida para o seu filho? Ponto número 1. Respeitar a sua humanidade. Não mostrar para o seu filho coisas que você não é. Não tentar ser perfeita. Não esconder necessariamente as suas fraquezas. Não colocar a sua armadura de Mulher Maravilha e mostrar que ali é imbatível. Porque quando esse filho olhar para essa pessoa real, talvez ele não suporte a sua humanidade. Então, o primeiro ponto é sair desse lugar absoluto, sair desse lugar sagrado que a gente acha, que a gente ocupa quando a gente se torna mãe. Ai, agora eu sou mãe, agora eu sou mãe. Como se isso fosse algo assim, um supra-sumo. É claro que é uma delícia, é claro que é divino a gente ter essa oportunidade de trazer ao mundo uma vida, de estar responsável por gerenciar, né? Não gerenciar, mas educar ali uma criança, mães ou mais, né? Mas saia, o primeiro ponto é saia desse lugar absoluto. Saia dessa ideia de que você tem que ser sagrada, perfeita. Para de colocar armadura para os seus filhos. Quando estiver triste, diga que está triste. Quando precisar chorar por algumas questões que os seus filhos possam saber, chore. Ah, hoje eu tô chateada com o trabalho, hoje eu vi um filme na televisão, né? Tem pai que vê filme com filho, que pai e mãe que quando que chora fica com vergonha de mostrar pro filho que chorou, vergonha de mostrar a sua vulnerabilidade. Nós somos mães, não somos perfeitas. Nós somos mães, somos humanas. Então, o ponto número 1, para que você possa promover a força da vida para o seu filho é mostrando a mãe real que você é. Real, que está se dedicando, que está se esforçando, que está estudando, que está tentando aprender. E por mais, gente, que a gente leia 10 livros, façam 5 faculdades, que fala sobre maternidade, parentalidade, que faça estudo de como gestar uma criança, de como educar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Por mais que a gente tenha toda essa categoria de conhecimento, nós vamos falhar. Nós vamos deixar lacunas. Por quê? Porque nós temos as nossas lacunas pessoais. Nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas crianças feridas. Nós temos as nossas lacunas enquanto seres humanos. Né? Então, quando eu acolho a minha criança de tipo, eu queria ter feito balé quando eu era criança, então vou ter uma filha menina e vou colocar no balé. Gente, tem uma pesquisa lindíssima que diz o quanto da maioria das bailarinas realizam o sonho das mães e não o sonho delas mesmas. Então, o ponto número 1, não seja, não mostre para o seu filho, para sua filha aquilo que você não é. Seja humana, seja perfeita. Deixe os seus filhos lidarem com a sua vulnerabilidade desde pequeno. Deixe os seus filhos verem a sua imperfeição desde pequeno. Seja você. Seja você, ria, brinca, chore, seja você. O ponto número 2, para que essa força, para que essa potência da vida para os nossos filhos aconteça e a gente permita que isso aconteça, um ponto número 2 é cuidado com o excesso de intimidade. Como assim, Cristiane? Até chutei aqui o negócio. Cuidado com o excesso de intimidade com os seus filhos. Seus filhos são seus filhos, não são seus amigos. Seus filhos, suas filhas são suas filhas, não são suas amigas. Esse é um ponto, gente, que muita gente fica chateado quando eu coloco em constelação, em terapia. Eu sei que toda mãe diz para sua filha, olha, eu sou sua melhor amiga, conta tudo para mim. Olha, eu sou sua mãe, eu sou sua melhor amiga, conta tudo para mim. Não é. Mãe é mãe, amigo é amigo, amiga é amiga. Quando os nossos filhos,
criam intimidade com amigos, é porque eles estão desenvolvendo a individualidade deles, gente. Eles estão descobrindo o diferente, eles estão podendo ouvir sobre outros assuntos ou até os mesmos assuntos que a gente fala dentro da nossa casa, com outras pessoas, com outros olhares. Mãe é mãe. Mãe não é amiga de filho, mãe não é amiga de filha. A gente não tem que se meter na individualidade dos nossos filhos. E outra, a gente não tem que contar as nossas intimidades para os nossos filhos. Esse é um perigo profundo. Esse lugar bonitinho que a gente coloca, né? Ai, porque eu sou a melhor amiga da minha filha, porque minha filha é minha melhor amiga e vice-versa. A gente só atrapalha a vida dos nossos filhos nesse lugar. Porque quando a gente se coloca como amiga do filho, a gente sai da nossa postura de mãe. De mãe, hierarquicamente. Amigo se relaciona com pares. Amigo está no mesmo nível. Mãe tem hierarquia. Então, quando eu me coloco como amiga da minha filha, eu esqueço que essa hierarquia acontece. Aí o que vai acontecer nessa relação? Se misturar, se bagunçar, né? Porque aí quando a filha precisar de um, como eu posso dizer? Quando o filho precisar de uma atenção, né? De uma medida mais coercitiva, de uma responsabilidade, essa mãe não vai saber colocar, vai querer conversar com uma amiga. Olha, filha, você tem que entender, papapá. Gente, mãe é mãe. Amigo é amigo, amiga é amiga. Então, o segundo ponto, para que você permita que a força da vida aconteça para os seus filhos, é compreender que você precisa ocupar o seu lugar de mãe e não contar as suas intimidades para os seus filhos. Muitas historinhas são ditas aos filhos sem que eles precisem. Cuide do seu casamento, cuide da sua relação, cuide da sua relação com a sua mãe e para de contar suas historinhas para os seus filhos. Quando você conta suas historinhas para os seus filhos, você está prejudicando eles. Por quê? Porque quando você tem uma dificuldade com a sua mãe, você está lá na sua dificuldade com a sua mãe, né? Você tem uma questão importante, muitas vezes você tem uma questão importante com a sua mãe, e essa questão importante é sua com a sua mãe. A sua mãe é a avó dos seus filhos. Essa relação é outra. Então, quando você fala suas intimidades para os seus filhos como se fossem amigos, e fala das suas questões com a sua mãe para os seus filhos, você mina a relação dos seus filhos com os avós, que é uma relação que é linda, que precisa ser construída, que precisa acontecer. É uma relação afetiva, é outra relação, gente. Então, o ponto número 2, não seja amigo e amiga do seu filho, seja mãe. Mãe, gente, mãe é muito maior do que ser amigo e amiga de filho. Prestem muita atenção nisso. E não conte suas intimidades para os seus filhos. Então, se você está com um problema com o pai deles, é problema seu. Se você está com um problema com a sua mãe, problema seu. Se você está com um problema com seu marido, o problema é seu. Se você está com um problema com a sua irmã, o problema é seu. Não conte para os seus filhos as suas intimidades. Deixe eles livres para vivenciar essas relações do jeito que elas puderem acontecer. Pare de contar historinha. Esse é o ponto número 2 que eu coloquei aqui, né? Tô aqui colocando, nem tinha pontuado isso, mas eu acho que é importante, assim, trazer para que a gente possa refletir. E um terceiro ponto que eu quero colocar, qual é o primeiro presente que a gente dá para os nossos filhos é a vida. E a vida é tudo. Quando a gente diz sim aos nossos filhos, quando a gente diz sim à maternidade, quando a gente diz sim àquela gestação, quando a gente diz sim com todas as circunstâncias e todos os medos que a gente acolhe, que a gente assume, né? Quando a gente descobre que está grávida, a alegria, ou a tristeza, ou o medo, tudo aquilo que envolve uma gestação, a gente já está dando um grande presente ao nosso filho, que é ser o portal para que ele chegue à vida. Qual é o segundo presente
Prestem bem atenção. Qual é o segundo presente que a gente pode dar para os nossos filhos? Para que eles possam assumir a força da vida. Para que eles possam olhar para a gente como uma pessoa, como mãe, e assumir a força da vida. Alguém tem uma dica aí? Qual é o segundo presente que a gente pode dar para os nossos filhos? Primeiro é a vida. E o segundo? Ih, todo mundo mudo. Fala aqui, gente. Pode falar do jeito que vocês souberem. Pode dizer. Ninguém? Ok. O primeiro presente que a gente dá aos nossos filhos é bancá-los e trazê-los à vida, dar à luz. O segundo presente que a gente pode dar aos nossos filhos é fazer terapia. É se cuidar. É se cuidar. Gente, é se cuidar e ser feliz. Mãe precisa fazer terapia, porque nós não somos perfeitas, porque nós somos humanas, porque nós temos as nossas lacunas com os nossos pais, com os nossos relacionamentos, com os nossos irmãos. A gente tem tanta lacuna diante da nossa humanidade, que o melhor presente, o segundo melhor presente que a gente pode dar aos nossos filhos é terapia, a gente fazer terapia, a gente se buscar, porque nesse lugar a gente descobre ser feliz na nossa própria pele, ser feliz com culpa, ser feliz sem culpa, ser feliz na nossa própria pele, ser feliz sabendo quem nós somos, as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, sendo real, sendo humana. Então, se você que é mãe, que deseja ser mãe, busque trabalhar suas crianças feridas, porque uma mulher que tem dores profundas, uma mulher que tem rachaduras importantes na sua construção de vida, na sua relação com mãe, com pai, com irmãos, né, com a própria existência, se ela não se cuida, se ela não faz terapia, se ela não busca o autoconhecimento, ela projeta tudo isso na maternidade. Ela projeta tudo isso nas crianças. E aí fica muito difícil, gente, uma relação saudável assim. Porque uma mãe que tem medo de ser abandonada, que não se cuida, ela cria o filho só para ela. Ela não quer que o filho vá para o mundo. Ela não permite nem que o filho vá para o pai. Uma mulher que tem medo do próprio abandono, que foi abandonada na infância ou que sentiu o abandono em algum nível, ela não permite nem que o filho vá para o pai. Ela não permite que o filho estude de uma forma ampla, ela não permite que o filho se case. E aí eu tô falando da permissão, gente, mesmo que os nossos filhos façam isso. Lembra que no início da live eu disse que mãe é sinônimo de permissão? É muito importante quando a gente faz algo que a gente sabe que a nossa mãe está feliz com aquilo que a gente fez. Para nós, seres humanos, isso é muito importante. Imagina o que é para um filho, mesmo que a mãe não permita ele fazer, ele realizar, né? Então, muitas mães com dificuldades pessoais não aceitam suas noras. Muitas mães não aceitam que os filhos se casem. Muitas mães não aceitam, não permitem que os filhos vá para aquela profissão ou aquela outra profissão. E o que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que o filho se case, mesmo que o filho escolha aquela nora que a mãe não gostou, mesmo que o filho escolha aquela profissão, isso é muito difícil para a gente bancar isso. É difícil, porque no fundo todo filho deseja que a nossa mãe nos aceite. Então, quando a gente se trabalha, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente compreende que a gente não precisa proteger muito os nossos filhos. Está aqui, ó, eu protegia muito os meus filhos. Porque essa super proteção, na verdade, é uma grande possibilidade de você permitir com que seus filhos fracassem. Quando a gente protege os nossos filhos, a gente não permite com que eles criem resistência, resiliência, força de vontade, buscar por eles mesmos, né? Assim, criar seus próprios espaços. A gente não respeita
as escolhas deles. A gente quer que ele seja aquilo que a gente deseja. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender nesse cenário todo, como promover a força da vida para os nossos filhos. Ponto número 1. O que eu falei para vocês do ponto número 1? Quero ver se vocês lembram. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Anotou aí? Eu quero noras perfeitas, Angélica escrevendo aqui. Eu adoro vocês, tão verdadeiras. Vamos lá. Ponto número 1. Qual é o ponto número 1 para que a gente promova a força da vida para os nossos filhos? Não ser perfeita, ser humana, nos permitirmos ser quem somos, mostrar para os nossos filhos o real. Ponto número 2, não seja amiga dos seus filhos, seja mãe. Deixa que os seus filhos tenham intimidade com outras pessoas, construam relações, construam amizades. Você sendo mãe do seu filho, você vai estar sempre na hierarquia. E quando precisar puxar a orelha, quando precisar puxar para uma conversa, quando precisar criar recursos mais importantes, você vai estar ali na hierarquia. Quando você se coloca como mãe do seu filho, quando você se coloca como amigo do seu filho, você está no par, seu filho começa a não te respeitar mais. Ponto número 3. Qual é o ponto número 3? Isso, seres humanos vulneráveis. Ponto número 3. Qual é o ponto número 3, gente? Número 1, não sermos perfeitas, permitir nossa vulnerabilidade. Número 2, gente, reage comigo. Número 2, não ser amigo de filho, ser mãe. Número 3, fazer terapia. Buscar o nosso autoconhecimento, buscar as nossas lacunas, olhar para as nossas dores, ser feliz, porque quando a gente faz terapia, a gente busca o autoconhecimento, a gente se aceita. E não contar as historinhas para os nossos filhos, não conte histórias para os nossos filhos, gente, não conte histórias. Não fala que o seu pai é isso, porque quando você estava na minha barriga, seu pai não queria você. Gente, vocês não têm noção do quanto essas histórias vão causando traumas ao longo da vida. Às vezes eu recebo pessoas de 30, 40, 50 anos dizendo: porque meu pai falou que minha mãe, quando engravidou, queria me tirar. Gente, para que essas informações? Me diz para que essas informações? Para que essas informações vão passando? Essas histórias de tristeza. Tem gente que se reúne em família para contar história triste. Tem gente que se reúne e fica ali contando um conto, outro conta um conto, porque minha mãe me queimava com a colher, e minha mãe não sei o quê. Gente, é claro que tem fatos importantes que a gente pode às vezes trocar uma coisa com outra, mas tem gente que fazem dessas histórias de uma forma tão corriqueira, e os nossos filhos vão ouvindo essas histórias, e aí vai pegando, vou usar essa expressão que está muito comum agora, ranço da família. Não gosto do meu avô porque ele maltratava a minha avó. Hoje eu conselhei uma pessoa que ela disse isso, foi tão interessante. Ela disse assim: eu não me dava bem com meu avô, não gostava muito do meu avô. Por quê? Porque ele não cuidava bem da minha avó, ele maltratava a minha avó. Mas maltratava a sua avó como? Não sei. Gente, não sei quer dizer o quê? Quer dizer que eu ouvi histórias. Quer dizer que eu comprei essa história. E quando uma mãe e um pai contam uma história para o filho, aquela história se torna real, se torna verdade. A gente se você tem problema com a sua sogra, engole seu problema, vai tratar isso na terapia. Deixa seu filho, sua filha ter a avó. Se você tem problema com a sua mãe, engole, vai cuidar disso na terapia. Deixa seus filhos ter uma relação com a sua avó, com a mãe, com a avó deles, com a sua mãe. Se você tem problema com seus irmãos, cuida disso na terapia. Simples assim. Então, força da vida, abundância. Eu quero lembrar a todos vocês que quando a gente está conectado com a nossa mãe,
a gente pode exercer a nossa maternidade com mais maestria. Porque a gente aceita essa mulher e a gente se permite ser a mulher possível, a mãe possível para os nossos filhos. Quando a gente não consegue aceitar, olhar para nossa mãe, para a grandeza dela, muitas vezes a gente não consegue exercer a nossa maternidade. A gente fica querendo ser diferente da nossa mãe, mas sem saber quem exatamente nós somos. E isso causa muitos hiatos, isso causa muita desconexão entre mãe e filho. Então, uma pessoa conectada com a mãe é uma pessoa conectada com a vida, com as histórias, com a alegria, com a potência, né? Sabe quem é, suas raízes, sabe o tamanho da sua força. Porque essa relação, a relação com a nossa mãe é a relação mais importante, porque ela influencia todas as outras. Ela influencia a forma com que a gente se alimenta, com a nossa nutrição, ela influencia como a gente se relaciona com os amigos, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso feminino, com o nosso masculino também, tá? Porque tem homens aqui ouvindo e também a gente se relaciona com o nosso masculino também de acordo com o que a gente lida com a nossa mãe. Muitas relações são promovidas a partir da relação com a nossa mãe. Então eu deixo um beijo muito amoroso, muito carinhoso a todas as mães que aqui estão. E se existe assim uma dica para dar seja você, seja do jeito que você é, né, imperfeita, buscando crescer, buscando ter uma maternidade mais consciente, deixando seus filhos serem filhos, não fazendo deles seus amigos, sua aliança, né? Às vezes tem mãe que fala até assim, meu filho é meu companheirinho. Isso é tão perigoso, gente, muito perigoso. Tem muitas nuances nessa situação com mãe, que como eu falei, eu poderia falar aqui horas, mas a gente tem horas, já são 21h15, já tem 1 hora que eu tô aqui com vocês.